Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero começar esse culto, irmãos, com uma palavra que está lá no livro de Isaías, capítulo 55, no versículo 6, que diz a palavra do Senhor assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa palavra é muito importante, irmãos, porque nós temos pouco incentivo durante o nosso dia para buscar a Deus. Esse incentivo só vem de verdade quando acontece uma tragédia na nossa vida, uma dificuldade muito grande, quando o aperto é muito grande, aí você se lembra do seu Criador. Mas a gente tem que buscar a Deus, principalmente quando está tudo bem na nossa vida. Principalmente. Porque buscar a Deus na dificuldade é fácil. Na dificuldade você aceita ajuda até do seu inimigo. E é uma vergonha nós não reconhecermos que existe um Deus, uma pessoa que é a pessoa mais poderosa do universo, nós não reconhecermos que há um projeto claro, matemático e real sobre as nossas vidas, inclusive esse projeto está escrito na Bíblia. E quando você não reconhece isso, é claro que você só vai buscar a Deus na dificuldade, porque ninguém, em lugar nenhum, vai te incentivar a buscar a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Deus está olhando para você. Veja bem que o crente aqui do Evangelho, Deus ficou 430 anos sem falar com eles. Eles ficaram 430 anos na escravidão. Pai, filho, neto, bisneto, sofrendo. Por quê? Não buscavam a Deus. Achavam que não precisavam de Deus. Quando a situação apertou muito, que se você olhar na história da humanidade e você ler a Bíblia, você vai ver que eles estavam vivendo uma escravidão muito sofrida lá no Egito. A Bíblia diz que eles clamavam a Deus, clamavam, imploravam, por causa daquela grande dificuldade. E quando Deus entra na vida deles, o que acontece? A vida deles é transformada para o bem. E a Bíblia diz que Deus andava com eles de dia e de noite. Deus alimentava eles. Até no deserto, onde não havia água, Deus tirava a água da rocha para eles. E mesmo eles vendo esse Deus poderoso, esse Deus amoroso, mesmo eles vendo que o projeto de Deus era muito diferente do projeto do homem, eles ainda não aceitavam a Deus. Quando tudo começava a dar certo, eles se esqueciam de Deus. Até Deus chama a atenção deles e lembra eles: olha, no dia da sua alegria, lembre-se do seu Criador, que é o mais justo. Né? Então, nós, irmãos, temos que ter determinação na nossa vida. No versículo 7 diz, por exemplo: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Entendeu, irmãos?
Deus chama a gente para quê? Para a gente se converter. Para o bem de quem? Para o nosso próprio bem. Para o bem da humanidade, para o bem das pessoas que fazem parte da nossa vida. E você, às vezes, fala assim, olha, eu não assalto o banco, eu não roubo o carro, eu sou certo, sou justo, eu estou perfeito, eu não preciso de Deus. Você acha que Deus vai se preocupar com a minha vidinha, com as minhas coisinhas? Isso é um grande engano, irmãos. Porque quando a gente fala de Deus, nós estamos falando de um projeto que você tem que ter conhecimento dele, um projeto que você tem que conviver com ele. Porque o que você convive com a engrenagem do mundo aí, não te faz lembrar do projeto de Deus. Não leva você a participar, a entender, a amar, a desejar o projeto de Deus. Então, é difícil por causa disso. Por isso é tão difícil. Por isso que Jesus falou que a gente ia ter que lutar, ia ter que se esforçar. Por isso que Deus fala para Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Por que bom ânimo? Além de você se esforçar, você tem que estar sempre animado para conquistar um objetivo, porque nós lutamos, irmãos, por um objetivo. O cristão, ele tem objetivo. O objetivo dele é se converter. Esse tem que ser o maior objetivo do cristão. O maior objetivo do ser humano tem que ser ele se transformar. Você não vai mudar o mundo inteiro. Desde que o mundo existe, existem pessoas que não valem nada, existem pessoas malignas. Os 2 primeiros irmãos que se relatam na Bíblia, um irmão mata o outro por inveja apenas, por maldade. E nós já vemos o primeiro casal que é relatado na Bíblia sendo enganado por seres espirituais, das hostes celestiais da maldade. E aí nós vemos também o primeiro casal, o cônjuge, ao invés de falar, não, eu errei, eu falhei, ele já botando a culpa na sua esposa. Porque é assim que nós queremos ser. Nós queremos justificar, nós queremos botar a culpa em todo mundo. Nós queremos seguir o caminho da terra que não leva a lugar nenhum. E muitas vezes até nos conformamos. Está bom assim. Não faça isso. Isso te apequena, isso te torna uma pessoa miserável, mesquinha, matematicamente sem lógica. Sinceramente, faz de você um tolo. Por que um tolo? Porque você é um ser espiritual, criado por Deus para viver eternamente. É tão difícil acreditar nisso, né, irmãos? Eu posso dizer claramente aqui, todos nós aqui, e aqueles que vão ouvir essa pregação, a maior dificuldade que nós temos, realmente, é de acreditar nessa verdade, que é a ressurreição e vida eterna. Porque é claro que se a gente acreditasse, era muito diferente, né? Você ia ver as pessoas lutando aí diariamente, entregando as suas vidas, assim como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Isaías, Micaías, Jeremias, Débora, Moisés, pessoas que acreditavam plenamente no projeto de Deus. E é claro que nós somos muito mal influenciados, já desde quando nascemos. E por isso, hoje, aquele que tem um pouco de consciência deve entender que estamos em uma batalha poderosíssima e apesar de sermos um, porque a luta é individual, apesar de você ser um, você olhar para toda a engrenagem do mundo e você entender que você não é nada perante essa engrenagem, mas Deus te chama para mudar a sua vida.
a sua vida. Entendeu? A própria mensagem da sociedade já é assim também. Se você fizer a tua parte, já está bom. Porque criticar, nós criticamos as pessoas que jogam lixo na rua, criticamos as pessoas que fazem tudo quanto é tipo de coisa errada, mas nós também fazemos igual. Por isso que a mudança, ela tem que começar por nós, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Tem pessoas que se escondem atrás do seu gênio. Ah, porque eu sou assim, meu gênio é assim. Isso é dizer para si mesmo, eu sou um animal indomesticável, ignorante, incorrigível e não quero mudar. É o que você está dizendo para você. Mas nenhum cristão é chamado para isso. O cristão é chamado para se converter, para se transformar, para cada dia mais ser conforme o que está escrito na palavra de Deus. A vida de um cristão, da pessoa que diz que ama a Deus, ela tem que seguir uma caminhada constante pela palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus, ela é muito difícil porque ela vai te confrontar. Você vai querer andar no caminho do seu corpo, do seu coração, no caminho do seu pensamento, do eu acho, mas Deus te chama para seguir a Ele. É difícil? Muito difícil, irmãos. Livro de Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3, diz a palavra do Senhor assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido, revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Irmãos, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo claro aqui. Primeiro, ele está dizendo que é prisioneiro de Cristo. Ele não está dizendo que sofre por isso, não. Ou seja, ele aceitou o projeto de Deus, entregou a vida dele para servir aos gentios, servir as pessoas. Está servindo para nós hoje que essa palavra foi escrita por ele, não é? E ele diz aqui que Deus tinha um projeto para revelar isso para as pessoas pelo Espírito dele, né? Deus falou diretamente com ele o que ele deveria escrever. Disse aos seus santos apóstolos. Olha aqui que nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo chamando os apóstolos, os servos de Jesus, não só aqueles 12 apóstolos, não. Quando ele fala apóstolo aqui, ele está se considerando apóstolo também. Está chamando de santo. Mas eram pessoas vivas. Então, quando a Bíblia fala de santo, fala de pessoa viva, porque não há nenhum santo no céu. Não tem. Porque ninguém ainda foi para o céu. O único que foi para o céu é Jesus. Nós vamos ler aqui na frente e vamos entender. E agora ele diz que ele é participante da promessa de Cristo através de quê? Pelo Evangelho, pelo que está escrito na Bíblia. Não tem como você servir a Deus
se não for pelo que está escrito na Bíblia. Porque uma religião vai dizer que é por aqui, como Jesus mesmo falou. Um vai dizer que Cristo está aqui, outro vai dizer que Cristo está lá. Não acredite. Acredite no que está escrito. Entendeu? Você não é chamado para seguir aquilo que o homem escreve, nem aquilo que o homem fala. Você é chamado para seguir aquilo que está escrito na Bíblia. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha outra coisa fantástica que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele mesmo é o mínimo. Tem uns tolos aí que lê uma página da Bíblia, bota um terninho, pega uma carteirinha e acha que é superior a todo mundo. O apóstolo Paulo, que é referência para qualquer cristão na terra, ele está dizendo aqui, ele mesmo, eu sou o mínimo dos santos. E outra vez, referindo a santos, pessoas vivas. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está chamando Jesus de Senhor dele, de nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Mais uma vez ele dizendo que a fé é em Jesus. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está deixando claro aqui. Primeiro, que pela fé, se você buscar ter fé, se você desejar ter fé, se você pedir a presença de Deus, o Espírito de Deus na sua vida, não é? Deus vai habitar no seu coração, você tem que compreender isso. Você com Deus, você é o maior poder que existe na terra. Você com Deus, ninguém pode com você, nada pode com você. E se alguma tribulação se acercar de você, você pode ter certeza pela fé que é para o seu aperfeiçoamento, que é para o seu bem. O apóstolo Paulo explica isso em outros locais na Bíblia. E aqui o apóstolo Paulo fala assim, olha, para que você possa compreender qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Por que ele está falando isso? A largura de quê? O comprimento de quê? A profundidade de quê? Do projeto de Deus.
sem a busca por Jesus, sem você querer que o Senhor entre no seu coração, sem você amar a Deus, sem você buscar o conhecimento de Deus através da Bíblia, você fica cego, você perde a noção de matemática. Você age como animal. Por isso que o cidadão mata a mulher que ele ama. Olha quantas mulheres morrem por dia no Brasil nas mãos daquele que diz que ama e que muitas vezes ama, mas por falta de personalidade, por falta de Deus, por falta de lógica, se transforma em um animal. E todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a isso, porque não há forte aqui na terra. Não há. Não se iluda, não ache, não fique pensando que você é forte, não, porque tudo depende da circunstância, do momento, do local e dos acontecimentos. Se você não tiver muita personalidade, não tiver muito com Deus, você, dependendo da situação, se transforma em um animal perigosíssimo. Né? Então é muito importante isso aqui. Conhecer o amor de Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Isso aqui é outra palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo está dizendo para aquele crente de meia fé, aquele crente que ele nunca assume um relacionamento com Deus de verdade. Aliás, ele não busca, através do esforço pessoal, o conhecimento de Deus pela Bíblia e o relacionamento com Deus através das orações. O que acontece? Ele esquece quem é Deus. Jesus falou que se o homem que é ruim, um filho pede um pão, ele não dá uma pedra, quanto mais Deus. Jesus fala assim, quanto mais Deus. Deus é maravilhoso. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. As pessoas ficam limitando o poder de Deus. Eu fico vendo aí crente com 20, 30 anos de igreja até hoje, impressionado com um milagrezinho, com o poder de Deus. Eles querem vender, é um milagre. Ora, lá no livro de Hebreus deixa claro, aquele que crê tem que crer que Deus existe, meu irmão. A nossa vida parte daí. Você acreditar de verdade que Deus existe. Se você não acredita, a sua fé é vã. Capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso aqui é muito difícil, né, irmão? O crente ser humilde, o crente ser educado, o crente ser manso, o crente ser longânimo, por amor a Deus. Se você não consegue amar o seu próximo, pelo menos que por amor a Deus, por gratidão, pelo que Deus já fez na sua vida, se esforce. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Será que precisa de chamar um intérprete para ler isso daqui, irmãos?
A Bíblia aqui está deixando claro que há um só Espírito. Não tem 3 Espíritos, igual eles pregam por aí. Um só Espírito, um só corpo, uma só fé, um só batismo, o batismo lá de Marcos capítulo 16, um só Deus, um só Senhor. Como diz lá no livro de Isaías, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 18, parte B, que Deus fala assim: eu sou o Senhor e não há outro. Como diz lá no versículo 21, parte B, porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E Deus diz aqui também, no versículo 9, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então, a Bíblia é texto e contexto. Nós temos que ler a Bíblia por quê? Porque quando você lê a Bíblia, da primeira página até a última, sem a obrigação de entender, muitas pessoas, a Bíblia é muito chato, isso e aquilo, eu não entendi. A Bíblia não foi feita para você entender, foi feita para você ler. Como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, aquilo que está revelado nas Escrituras é para o homem, aquilo que está oculto é para Deus. Por exemplo, nós estamos lendo aqui, discutindo e mostrando outros versículos que está revelado. Está deixando claro aqui, há um só Deus. Precisa de alguém explicar isso? Precisa de você fazer um jejum, se reunir com PhD para você entender? A Bíblia está claro, a Bíblia é sim, sim, não, não. Então, nós temos que partir desse princípio. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão o que tinha também antes, tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Isso aqui é outra polêmica, irmãos. A Bíblia aqui está dizendo que quem subiu ao céu é o mesmo que desceu, que é Jesus, e muitas pessoas, inclusive, alteram as Bíblias por causa das suas doutrinas, não leem o texto e contexto e não entendem o que está dizendo aqui. Por exemplo, lá no livro de João, no capítulo 3, no versículo 13, a Bíblia diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, que é Jesus. Quando a Bíblia diz que é ninguém, é ninguém. Se ela está dizendo que ninguém subiu, que só subiu aquele que desceu, é porque não tem ninguém no céu. E aí muita gente, né, tem religiões aí, religião mais poderosa do mundo, que prega que você morre e se vai para o céu, vira santo. Aí tem gente que fica achando, meu pai está lá olhando por mim. Isso não existe, não houve ressurreição ainda. Jesus explicou isso claramente, lá no livro de Tessalonicenses, livro de Mateus, livro de Lucas, livro de Apocalipse, deixa claro que ainda não houve ressurreição. E lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2,
versículo 15 em diante, versículo 16, diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de muitos. Entendeu o que está explicando claramente aqui? Esse Himeneu e Fileto, ele ficava pregando que já havia acontecido a ressurreição. E aqui, lá no livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está deixando claro que ele se desviou da verdade. Como, por exemplo, lá no livro de Lucas 23, 43, que eles colocam que lá, Lucas 23, 43, Jesus fala com aquele ladrão na cruz, que diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Estarás no futuro. Né? Aí as pessoas botam assim: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso matematicamente não é possível, por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui que o único que ressuscitou foi Jesus. Segundo, Jesus morreu, ficou 3 dias enterrado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ficou 40 dias na terra, conversou com mais de 500 pessoas. Então quer dizer que ele mentiu para aquele ladrão. O ladrão teve que ficar esperando ele. Ele falou com o ladrão que naquele mesmo dia ele ia estar com Jesus no paraíso, Jesus não foi, Jesus mentiu. Quem que mentiu, Jesus ou o homem? É claro que é o homem, a religião falsa, mentirosa, que não tem compromisso nenhum, nem com você, nem com Deus, nem com a palavra de Deus, porque a Bíblia é clara. Isso eu estou citando apenas alguns versículos aqui. Mas se você ver claramente, você vai ver que ninguém ainda ressuscitou. Louvado seja Deus. Então, irmãos, continuando aqui, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui o apóstolo Paulo está deixando claro que você vai na igreja e você vai ser enganado por pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, nem com você, nem com sua família, entendeu? E que dizendo que você não pode ser assim. Você tem que buscar o conhecimento do Filho de Deus. Você tem que conhecer Jesus. Como você vai conhecer Jesus? Baixando espírito em você o dia inteiro? Então quer dizer que o Evangelho não vale nada. A Bíblia não vale nada. Esse livro que foi escrito com sangue de milhares de pessoas, de milhares de homens e mulheres, que não só eles sofreram, como Micaías, como Isaías, como Daniel, como Moisés, como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Estevão, Felipe, sofreram, deram as suas vidas, Jesus deu a sua vida, suas famílias sofreram para o Evangelho estar nas nossas mãos. Quer dizer que isso não tem importância nenhuma. O que importa é o que você acha, o que importa é o que a sua igreja falou para você. Por isso que diz aqui, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Olha o que ele está dizendo aqui, pessoas que acreditam em si mesmo, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Irmãos, a palavra é muito forte, porque se você olhar para você, você vai ver o que está te separando de Deus, na maioria das vezes, é a dureza do seu coração. Você não entendeu ainda que quando o homem ama, ele rasga o coração amolece. O homem pode ser ignorante, a mulher pode ser ignorante, pode ser enjoada, pode ser nervosa, pode ser impaciente. Ela encontrou alguém que ama, enquanto aquele amor ali está fervendo, ela vira outra pessoa. E nós não podemos permanecer com o coração duro. Muito bem. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha só, o que ele está querendo dizer, meu irmão, você tem que olhar para você e ver que tem coisas que não servem para você. Você foi chamado por Deus para viver em novidade de vida, para nascer de novo todo dia. Quando você vê o velho homem trazendo as imundícies do passado, né, trazendo o lixo do passado para a sua vida, você não pode aceitar. Você tem que desejar ser uma nova criatura. É você que tem que fiscalizar isso. É você que tem que te cobrar. É você que tem que ser diferente. Não importa o que os outros estão pensando, não importa o que os outros estão falando, não importa se os outros estão mudando ou não, nós estamos falando da sua vida, de você. E você tem que tomar essa atitude. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Essa palavra mentira é terrível, né? Porque o homem, qualquer coisinha, se apertou ele, se esconde atrás da mentira. E a mentira está na ponta da nossa língua, e é uma desgraça. É uma desgraça, porque a mentira, como diz o ditado, tem perna curta. Ela já te pega ali na frente, te desmoraliza, te causa prejuízo. Então, é melhor você enfrentar o mundo falando a verdade. Fala o que você pensa e acabou. Se você não quiser falar o que você pensa, não fale nada. Não fale nada, mas não minta para se esconder atrás da mentira, porque não existe mentira grande, mentira média e mentira pequena. Uma mentirinha é mentira. E quando você fala a menor mentira que for, você está servindo ao pai da mentira. João 8,44 diz, Jesus deixa claro que o pai da mentira é o diabo. Você aceitou falar mentira, você está agarrado com o capeta. É isso aí, acabou. Você pode mentir? Pode, até sem querer, ou por fraqueza, mas o que você tem que fazer como cristão é, eu menti, eu vou desfazer a minha mentira, eu não aceito a mentira, eu errei, eu menti, não quero mentir mais, aí você vai lutar. Por isso que está dizendo aqui, ó, por isso deixai a mentira. Irmãos,
Diz claramente aqui que nós não podemos mentir porque somos membros um dos outros. E diz no versículo 26 uma coisa muito importante: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse versículo já mexeu muito comigo, porque eu sou nervoso, tenho um gênio ruim, né? E às vezes eu discutia com a minha esposa e o meu desejo era ficar uns 2 meses brigado, entendeu? Mas o versículo vinha e eu me lembrava, eu não posso dormir brigado com a minha esposa. Porque é o que a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a sua ira. Entendeu? Então, eu como cristão, o que eu tenho que fazer? Não importa quem está certo, quem está errado. Eu tenho que ir lá e consertar aquilo, né? Porque, principalmente na família, se você não amar a sua família, aí é difícil, né, irmãos? Aqui diz assim, ó: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Mas eu quero voltar aqui nesse versículo 29, que diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 8, diz a palavra de Deus assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, o cristão, irmãos, ele não pode ficar falando palavrão, não pode. Infelizmente, a igreja moderna hoje batiza o cristão, mas não ensina nada para ele, não explica nada para ele. O coitado acha que a boca dele é um cano que pode passar água da torneira e pode passar água da privada. A Bíblia diz que numa fonte de água doce não pode correr água salgada. Numa fonte de água pura não pode passar água de esgoto. A nossa boca, irmãos, tem que ser para abençoar. A nossa boca não pode sair palavrão. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu vejo muita gente com boa intenção, gente dedicada na igreja, gente que está buscando um relacionamento com Deus, mas não entendeu ainda que ele não pode se irar. Ele pode. Diz aqui, ó, você ira porque você é um ser humano. Você pode ficar nervoso. Às vezes, um filho, um parente, uma pessoa do trabalho, um cônjuge, te deixa nervoso, na hora você perde, você destempera. Mas você tem que voltar o mais rápido possível atrás e buscar a mansidão, buscar consertar, porque nós somos chamados para apagar o fogo. Nós somos chamados para dissolver as guerras, as brigas. Nós somos chamados para amar, para desejar o bem até para os nossos inimigos, para orar pelos nossos inimigos. Então, e nós somos um exemplo de vida também. Nós somos um exemplo de vida. A nossa boca tem que sair palavras boas, palavras de consolo, palavras de incentivo, palavras de amor, palavras do bem, não palavras que condenam, que destrói. Não, palavrão também. Palavrão é uma coisa muito feia. Se você for num encontro de pessoas da alta sociedade, por exemplo, num jantar fino, por exemplo, você não vai ver ninguém falando palavrão.
Mesmo pessoas ali que nem acreditam em Deus. Por quê? Porque é antiético, é feio você falar palavrão. Agora, se deixar, o cristão fica falando palavrão. E nós não podemos fazer isso, amém?